Olá, meu nome é Derek, e este é o canal do Espírito. O relato que você vai ouvir agora é inspirado na doutrina espírita, com base em livros e vivências relatadas por médiums e estudiosos. Mas é importante lembrar, não há comprovação científica de que esses acontecimentos sejam reais. Ainda assim, eles nos convidam à reflexão. Era uma tarde nublada, daquelas em que o céu parece pesar sobre a terra. Um vento suave carregava o cheiro de terra molhada e flores antigas. Eu caminhava devagar entre os túmulos de um cemitério antigo, um lugar onde cada pedra parece guardar uma história. Não sei ao certo por que fui até ali. Talvez por curiosidade, talvez por algo que eu não sabia explicar. Mas enquanto pisava naquela grama irregular, uma pergunta ecoava na minha mente. Por que tantos espíritos permanecem nos cemitérios? Por que não vão embora? Se você já passou por um cemitério à noite, ouviu algum som inexplicável ou sentiu um arrepio sem motivo, talvez também já tenha feito essa pergunta. Vamos tentar entender isso juntos. Segundo os ensinamentos da doutrina espírita, o cemitério não é um local vazio. É, muitas vezes, um ponto de encontro entre o mundo dos vivos e o dos desencarnados. É onde o corpo descansa, mas o espírito nem sempre. Lembro de uma história contada por um amigo médium. Ele passou por um cemitério numa cidade pequena, numa noite de finados, e sentiu um peso no ar. Disse ter visto uma sombra ao lado de um túmulo antigo. Não era alguém vivo, mas uma figura translúcida, com olhos tristes. Ele fechou os olhos, fez uma prece, e quando os abriu, a sombra havia desaparecido. Segundo ele, aquele espírito não queria assustar ninguém. Apenas não sabia como sair dali. Essa história ficou na minha cabeça por dias. O que o prendia ali foi quando comecei a buscar respostas, e o que descobri mudou minha forma de ver os cemitérios. No Espiritismo, a morte não é o fim. O corpo é deixado para trás, mas o espírito continua com seus sentimentos, memórias e desejos. Porém, nem todos aceitam essa transição com facilidade. Alguns ficam tão apegados à vida material, à casa, aos objetos, ao próprio corpo, que se recusam a partir. Chico Xavier dizia que muitos espíritos permanecem ao lado de seus túmulos, confusos, observando os restos do corpo que ainda acreditam ser seu. Para alguns, especialmente os muito vaidosos ou ligados à aparência física, aceitar que o espelho não reflete mais é doloroso demais. Uma mulher me contou que o avô dela, sempre muito elegante, apareceu várias vezes em sonhos, sempre próximo ao túmulo. Em um desses sonhos, a neta disse: "Vô, você não precisa mais disso. Vá em paz." Depois disso, os sonhos cessaram. Talvez aquele gesto de amor tenha sido a chave para libertá-lo. Em outros casos, o espírito nem sabe que morreu. Isso acontece frequentemente com mortes repentinas, como acidentes ou ataques. O espírito se vê fora do corpo, confuso, sem entender o que houve. André Luiz descreveu isso em Obreiros da Vida Eterna, narrando cenas de espíritos desorientados tentando voltar para seus corpos, buscando retomar a vida que se foi. Muitos se agarram ao túmulo, como se pudessem encontrar ali a energia que perderam. Não é maldade, é desespero. Além disso, alguns espíritos ficam nos cemitérios esperando serem lembrados. Aquela visita com flores, uma prece feita com saudade, tudo isso chega até eles. Uma jovem chamada Ana contou que sempre levava girassóis no aniversário da mãe falecida. Em uma dessas visitas, sentiu o perfume da mãe no ar. Depois, nunca mais sentiu. Talvez porque, com o tempo, a mãe tenha seguido seu caminho em paz. Nosso amor pode manter um espírito por perto, mas também pode libertá-lo. E há ainda os que ficam por causa da energia. Cemitérios são carregados de sentimentos profundos, dor, luto, despedida, e isso forma uma atmosfera densa. Espíritos zombeteiros ou perturbados se aproximam, como mariposas em volta da luz.
Não são demônios, mas seres ainda presos ao sofrimento ou à confusão. E existem os mais tristes, os dementados, espíritos em profundo desequilíbrio, vagando sem rumo. Mas há esperança. Sempre há. O Espiritismo fala dos trabalhadores da luz, espíritos elevados que descem aos cemitérios para socorrer aqueles que estão em sofrimento. Chico Xavier descreveu um deles como uma presença radiante, que se aproximava de um túmulo escuro, abraçava o desencarnado e o levava para um novo começo. André Luiz também falou sobre equipes espirituais, médicos, guias, ajudantes. Eles vêm buscar aqueles que estão prontos, que aceitaram a partida. Mas para os que ainda resistem, o processo pode levar muito tempo. Às vezes, anos. Às vezes, séculos. Tudo depende da vida que a pessoa levou. Quem viveu com amor, leveza e bondade tende a desencarnar em paz. Mas quem se prendeu ao ódio, ao vício, à raiva ou ao materialismo, costuma carregar esse peso para além da morte. Allan Kardec dizia: o homem é o que pensa. E seus pensamentos definem o que o espírito carrega após a morte. A boa notícia é que podemos ajudar qualquer um de nós. Uma prece, um pensamento sincero, uma vibração de paz pode ser o que falta para que um espírito encontre a luz. Basta fechar os olhos, imaginar um túmulo qualquer e desejar que aquele espírito encontre a paz. Parece pouco, mas é como acender uma vela invisível na escuridão. E muitas vezes, isso faz toda a diferença. Então, por que tantos espíritos ficam nos cemitérios? Porque estão apegados, confusos, esperando por alguém, ou simplesmente presos a uma energia densa. Mas nenhum deles está condenado. Existe ajuda. Existe luz. Existe o amor, o nosso, e o dos espíritos superiores. Da próxima vez que você passar por um cemitério, não sinta medo. Sinta compaixão. E, se puder, ofereça uma prece. Pode ser que, naquele momento, um espírito levante os olhos, veja uma luz, e finalmente encontre o caminho de volta para casa. Se essa história tocou você de alguma forma, ajude o nosso canal a continuar espalhando luz. Inscreva-se, deixe seu like, compartilhe com quem também busca compreender os mistérios da vida e da morte. Seu apoio é muito importante para nós. E lembre-se, o amor, a prece e o conhecimento são pontes entre os mundos. Até o próximo relato, aqui no canal do Espírito.